Olá! Esse daqui é o nosso trabalho trimestral interdisciplinar de História e Geografia, dado pela professora Yara, com o tema de povos da Idade Média, em específico para o nosso grupo, os chineses. A edição desse vídeo foi feita por mim, Júlia, e o trabalho foi realizado em conjunto com a Eduarda Veneziano, Guilherme Cortes, Gustavo Matias e a Nathalie Porcino. Espero que nesse trabalho vocês consigam abordar conhecimentos mais aprofundados nessas matérias, pontos de história, como onde surgiu esse povo, quais são as características sociais, características econômicas, religião, expansão territorial, cultura, idioma, escrita, conhecimentos científicos e legado. Já em geografia, iremos abordar conhecimentos como o território que eles ocuparam, localização de origem e do seu império, fronteiras naturais, fronteiras artificiais, características do relevo, estruturas geológicas, unidades de relevo, minérios e exploração, hoje, os tipos de solo e também os problemas ambientais da época. A escrita na China é bem variada. Existem 5 tipos de escritas que são muito usadas. A primeira escrita é a mongol, derivada do antigo alfabeto uigur, que foi extinto no século XIX. Essa escrita geralmente é grafada verticalmente, de cima para baixo, da esquerda para a direita. A segunda é a escrita tibetana, que é derivada da escrita hindu, em que cada símbolo corresponde a uma sílaba. A terceira é a escrita uigur. Os uigures usam a escrita árabe, adaptada à língua local, com a modificação de símbolos para encaixar os sons do idioma uigur. A quarta é a escrita manchu. Atualmente quase extinta, a escrita dessa língua é derivada da escrita mongol, com algumas modificações, e é lida de cima para baixo e da esquerda para a direita. A quinta é a escrita Hanzi. Trata-se da escrita dos caracteres, onde cada caractere era equivalente a um significado próprio. Mas com a evolução da escrita e da própria língua, foram necessários 2 ou mais caracteres para formar diversas palavras novas no vocabulário da língua chinesa. O budismo demorou para chegar na China. Foram pelo menos 5 a 6 séculos depois da morte de Buda que a religião conseguiu chegar ao país asiático. A religião chegou na China por volta do século II depois de Cristo. Aos poucos, os ensinamentos budistas foram assimilados pela população chinesa e fundiram-se com outras crenças da religião, tais como o confucionismo, o taoísmo e a religião tradicional chinesa. O taoísmo foi, com certeza, um dos principais aliados para a propagação do budismo na China, visto que foram os taoístas que ajudaram os monges budistas a traduzirem os sutras, isto é, os escritos sagrados para o chinês. Ao fazerem isso, eles utilizam a linguagem com expressões e termos do taoísmo, já muito conhecido pelos chineses, de modo que o budismo fosse melhor compreendido. O confucionismo não é propriamente uma religião, mas é uma doutrina baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio. Os principais atributos do confucionismo são humanidade, justiça, rituais, conhecimento, integridade, lealdade, piedade filial, continência, honestidade, bondade e perdão, juízo e senso de certo e errado, bravura, amabilidade e gentileza, respeito, frugalidade, modéstia e discrição. O taoísmo é uma religião de filosofia chinesa. Se baseia no sistema politeísta e filosófico de crenças parecidas com os antigos elementos místicos e enigmáticos da religião popular chinesa, como cultos ancestrais, rituais de exorcismo, alquimia e magia. A cultura chinesa é milenar, mantendo-se assim há 5.000 anos. A sua escrita é baseada em diagramas. O dialeto mais falado entre eles é o mandarim. A sua música é composta de vários instrumentos, como alguns de cordas, o gongo e até mesmo alguns sons da natureza. O dragão é o principal símbolo de lá. Ele simboliza força, poder, sabedoria, riqueza e proteção. Ao longo de sua história, a China deixou um grande legado para o mundo, como por exemplo a pólvora, que confeccionava os fogos de artifícios e também servia como munição para as armas de fogo. Também veio dos chineses a bússola, que é um grande avanço para o mundo, pois não deixavam as pessoas se perderem no meio do caminho. Os chineses também criaram papel, o ábaco, que é uma invenção matemática, e além disso, na culinária, eles criaram as massas. Não só esses legados os chineses deixaram,
mas também deixaram um grande legado cultural, como os vasos de cera e grandes obras arquitetônicas, como a Muralha da China, que é um grande monumento feito para a proteção do território. Os chineses se originaram nas cidades-estado no Vale do Rio Amarelo, e no ano 221 a.C., a China formou seu império. Desde essa época, o Império Chinês foi se expandindo e se reformulando várias vezes. A República Chinesa, que foi fundada no ano de 1911 após a queda do Império Chinês, governou o continente da China até 1949. Nesse tempo, em meio do ano 1945, a República Chinesa conseguiu Taiwan, que era uma cidade do Império Japonês, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Na segunda fase da Guerra Civil da China, o Partido Comunista derrotou o partido político nacionalista Kuomintang no continente e estabeleceu a República Popular Chinesa em Pequim no dia 1 de outubro de 1949. Enquanto isso, o Partido Nacionalista mudou a sede de seu governo para a cidade de Taipei. Desde então, a jurisdição da República Chinesa está limitada a Taiwan e algumas de suas ilhas periféricas, como Matei, Kinmen e Penghu. A China também recebe o reconhecimento do diploma limitado ao redor do mundo. A China é uma civilização milenar que acumula mais de 4.000 anos de história. Devido à sua extensa trajetória, costumamos segmentar os principais acontecimentos desse povo através de uma divisão feita principalmente por meio de fatos da natureza política. Para adentrarmos no mundo culturalmente diverso, começamos a compreender a história chinesa através do relato dos primeiros povos a formarem essa civilização. Até pouco tempo, a existência da civilização Xia foi amplamente questionada por arqueólogos e especialistas no assunto. No entanto, recentes escavações e pesquisas comprovaram que esta é uma das mais antigas civilizações da região chinesa que se tem registro. Os Xia são considerados descendentes diretos dos povos neolíticos do primeiro que ocuparam as regiões próximas do Rio Amarelo. Além disso, estudos apontam que os primeiros sistemas de escrita chinesa foram estabelecidos por essa mesma civilização. Na região próxima no Vale do Rio Amarelo, um outro povo também integrou um conjunto de populações formadas da civilização chinesa, formando uma cultura complexa, a civilização de Xangá. Contribuiu efetivamente na consolidação de diversos traços do povo chinês. Entre as fontes de estudo encontramos o desenvolvimento de um sistema de escrita e a fabricação de utensílios feitos através da manipulação dos metais. Na esfera religiosa, era comum a realização de rituais que contavam até mesmo com a realização de sacrifícios humanos. Sobre sua organização política, temos reconhecimento sobre um interessante sistema sucessório diferente do usual tradicional hereditário. De acordo com a tradição, o poder monárquico era controlado pelos irmãos. O trono era repassado do irmão mais velho para o mais jovem. Com o fim de uma dinastia, o poder era herdado pelo sobrinho mais velho, da linhagem familiar materna. A civilização de Zhou, a última e a mais influente civilização formada na China, formou um sólido governal imperial na região chamada de Reino Médio. Suas mais impactantes contribuições na cultura chinesa foi de ordem filosófica. Entre os Zhou foi mais envolvidas as correntes de pensamento legalista, teolista e confucionista. Essas duas últimas tornaram-se duas grandes correntes religiosas do povo chinês, firmando sua civilização na porção centro-oeste do atual território chinês. Os Zhous sofreram um processo diaspórcito devido a uma invasão dos povos bárbaros vindos do oeste. A civilização de Zhou foi forçada a se fixar na porção leste da China. Depois de longos anos de estabilidade, um período de intensas guerras, conhecido como período dos Estados Guerreiros, encerra a fase de civilização chinesa. A China está com escassez de 25 tipos de recursos minerais, incluindo 11 que são cruciais para a economia local. Nos últimos 15 anos, a China apresentou crescimento de 2 dígitos no consumo de recursos minerais
e mais da metade do petróleo do país, minérios de ferro, alumínio e cobre são importados. A China consome 1,3 bilhões de toneladas de minério de ferro por ano, porém tem a produção de apenas 350 milhões de toneladas, utilizando muito recursos de carvão e petróleo para a geração de energia poluem imensamente seu país. O plano da China para reduzir a poluição em suas maiores metrópoles e cidades industriais está no aumento do interesse na exploração de riquezas minerais do outro lado do planeta, na Amazônia, uma das áreas mais ecologicamente sensíveis da Terra. O Brasil é um dos maiores fornecedores de minérios para os chineses. Uma associação dos setores de aço da China e grandes siderúrgicas locais pediram um aumento na produção de minério de ferro, assim como um maior investimento em exploração no exterior para assegurar suprimentos. Os solos mais férteis da China são banhados por rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul, cujas suas nascentes localizam-se no Planalto do Tibete. O solo Loess, um solo depositado e amarelado, que foi transportado pelo vento. Nesse solo há uma grande concentração populacional, onde há também um intenso desenvolvimento agrícola. A cobertura vegetal chinesa é o resultado das variedades de solo existentes no extenso território do país. No passado, haviam grandes florestas caducifólias e também coníferas, que são típicas de regiões temperadas. Porém, foram extintas em razão da constante exploração dos solos para o desenvolvimento de atividades agrícolas. A China enfrenta muitos problemas relacionados à preservação de seu patrimônio cultural, um dos motivos que leva à precarização dos seus biomas. Temendo a extinção de suas paisagens naturais, o governo chinês busca estabelecer medidas que garantam a conservação de parte de seu ecossistema. A forma encontrada foi a criação de pelo menos 300 reservas naturais que protegem aproximadamente 1,8% do total da área do território chinês. Nessa imagem, a gente pode perceber que a maior parte do território da China, em questão de estrutura geológica, é composta de dobramentos modernos. São um tipo de formação geológica mais recente, constituídos de rochas magmáticas e sedimentares. Eles foram formados pelo movimento das placas tectônicas durante o período terciário e também chamados de dobramentos terciários. O nome dobramento está associado à pressão exercida com o movimento das placas formando dobras no relevo. Segundo os estudos de geologia, eles são as maiores elevações do planeta, portanto, corresponde à cadeia de montanhas e cordilheiras espalhadas pela Terra, o que condiz com a imagem que a gente havia visto. Os dobramentos modernos estão situados numa área instável, onde ocorrem intensas atividades sísmicas, terremoto e erupções vulcânicas. Esses dobramentos podem ser modernos e antigos, dependendo da idade que possuem. Os problemas ambientais da China são os desmatamentos, a exploração descontrolada de recursos naturais, a liberação de gases poluentes no ar, a diminuição de recursos hídricos e também contém a maior incidência de chuva ácida no mundo. E isso tudo acarreta para a maioria dos problemas ambientais da China. Um desses da imagem, né, que é a tempestade de areia, elas cobrem de areia cidades inteiras. Um outro também problema ambiental é o mar Rio chinês, que enfrenta sua pior seca em 50 anos. O uso abusivo de fertilizantes, que também causa a explosão de melancias, a cultivação. A poluição também atinge os níveis recordes em Xangai. E a invasão de espécies exóticas custa bilhões de países. Algumas fronteiras naturais da China. A China se localiza no continente asiático na porção da Ásia Oriental. A China ela faz fronteira com outros 14 territórios: o Afeganistão, o Cazaquistão, a Índia, Laos, Butão, Quirguistão, o Myanmar, Mongólia, o Nepal, o Paquistão, a Rússia, o Tadiquistão e o Vietnã.
As suas características de relevo são no oeste, que são os planaltos elevados e as montanhas, e no leste, que são os planaltos baixos e as planícies. Então, essa imagem ela já mostra todo o relevo chinês, né? Que a gente pode encontrar a oeste a Cordilheira do Himalaia, que tem grandes altitudes, aí descendo para os planaltos do noroeste com o Xinjiang e o planalto do Tibete. Ao norte também vemos a Mongólia, que temos as planícies desérticas e as estepes. O povo originou-se no vale do Huanghe ou Rio Amarelo, nas margens do rio Huanghe. A China é limitada ao norte pela Mongólia e pela União Soviética, a leste pela União Soviética, Coreia do Norte, Mar Amarelo, Mar da China Oriental, ao sul pelo Mar da China do Sul. Pelo Vietnã do Norte, Laos, Birmânia, Índia, Butão, Sikkim, Nepal e Paquistão Ocidental. A oeste pelo Afeganistão e União Soviética. 2/3 da China são montanhosos ou semidesérticos. A sua parte oriental é formada por férteis planícies e deltas. Esse foi o nosso trabalho sobre os povos da Idade Média, em específico sobre os chineses, da matéria de História e Geografia. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostaram, curtam o vídeo, compartilhe. É isso e tchau!